Oi pessoal, enfim chegamos no nosso terceiro trimestre utilizando AVA ainda. Nesse trimestre a gente vai trabalhar bastante geometria, então vai ter muito desenho, muita imagem aí. E é por isso que eu vou voltar a gravar as aulas utilizando a apresentação de slides, para facilitar para mostrar essas imagens, tá? Futuramente eu vou pedir para vocês instalarem também um software chamado GeoGebra, a gente vai utilizar ele nesse trimestre. Ele é específico para trabalhar geometria. E a ideia continua a mesma. Sempre nas aulas peguem o material de vocês, livro, caderno, e agora vocês também vão utilizar a régua transferidor, tá? Então, vamos começar a aula falando de geometria. Essa é a primeira aula das 3 que a gente vai ter aí essa semana. Muitas das coisas que a gente vê por aí, elas estão relacionadas à geometria. Vamos ver algumas imagens aqui, ó. Nessa imagem ali do viaduto estaiado, a gente consegue ver várias formas relacionadas às geometrias. Aqui a gente pode dizer que isso são segmentos de reta. Eles também podem representar retas de vez em quando. Aqui a gente vê triângulos, círculos, aqui na placa, retângulos, enfim, várias formas que a gente encontra no nosso dia a dia. Aqui no Jardim Botânico, esse daqui é aquela parte ali bem bonita, um cartão postal de Curitiba, e a gente encontra várias formas geométricas aqui também, ó. Retângulos, que também a gente, conforme a imagem, a gente pode pensar que é um paralelogramo. Aliás, todo retângulo é um paralelogramo. Círculos ou elipse. Aqui a gente também tem um paralelogramo, também é um losango. E aqui temos umas curvas, que são parábolas, triângulos, enfim. Várias formas geométricas a gente encontra no nosso dia a dia, tá? Na matemática a gente vai estudar elas também. Então, primeira coisa, você sabe dizer o que significa um ponto, o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano? Essas coisas são difíceis de explicar. Ponto é ponto, tá? Reta é reta, plano é plano, né? Não existe uma definição muito específica para eles, porque são elementos fundamentais da geometria, tá? O ponto, ele indica uma localização de algum lugar aqui, ó. Então, a gente normalmente utiliza uma bolinha, tá? Que pode ser essa bolinha desse tamanho, ou a bolinha desse tamanho que está o mouse aqui, ó, bem pequenininha. Sempre que você quer indicar um lugar, você indica por um ponto, tá? Não existe um ponto maior ou um ponto menor. O ponto não tem dimensão, tá? E também a gente vai usar de vez em quando um xizinho para indicar, tá? O ponto ele se localiza bem no cruzamento aqui, ó, bem nesse pontinho aqui que eu marquei, tá? Uma coisa que não muda, ponto, sempre letra maiúscula, tá? Beleza, reta. A reta, ela pode ser representada por um risquinho, indicado por uma letra minúscula. Daí você tem que falar que isso é uma reta, senão vai parecer que é um segmento de reta. Para você não ter que falar que é uma reta, você pode usar essas flechinhas aqui, tá? O que significa flechinha? A flechinha ela tem a mesma ideia da reticência, ela significa uma continuidade, tá? Então significa que essa reta não tem esse tamanho. Ela vai infinitamente para cá e infinitamente para cá. A reta não é possível de medir porque ela não tem começo e não tem fim. Então ela é infinita. Já o segmento de reta a gente conseguiria medir, tá? Beleza, próxima. Outra maneira de representar uma reta é dessa forma, com as flechinhas. Só que em vez de dar um nome para ela, que era uma reta A aqui, eu vou dar 2 pontos. E por esses 2 pontos passa uma reta. Então é a reta BC ou CB, tanto faz, tá? A reta que passa pelos pontos B e C para ficar bem mais simples. O plano. O plano ele é representado por letras gregas, alfa, beta, gama, enfim, qualquer letra. E ele representa, ele tem 2 dimensões, que é comprimento e largura, mas ele também é infinito. Então o plano ele continua para cá infinitamente, para lá infinitamente, enfim, para todos os lados ele é infinito. Então a gente geralmente desenha ele mais ou menos como um paralelogramo para facilitar, mas ele pode ser todo curvadinho, todo diferente como esse daqui, tá? Beleza. Então
vamos praticar algumas coisas aí, ó. Esse daqui é o ponto A, tá? Isso daqui, o que que é? É uma reta T. Lembrando que se for reta, a letra é minúscula. Se for ponto, é maiúsculo. Isso daqui, o que que é? É uma reta R que passa pelo ponto C, tá? Não é a reta C, a reta R que passa pelo ponto C. E aqui a gente tem duas retas, R e S, que se cruzam em um ponto, tá? Falando em retas que se cruzam em um ponto, é possível que duas retas se cruzem em mais de um ponto? Imagina a situação, você tem uma reta e você tem outra reta que vai cruzar ela. Será que elas vão se cruzar em outro ponto? Impossível, né? Isso daí não tem como. Porque ela vai continuar infinitamente para cá e para cá. E essa outra infinitamente para cá e para cá, tá? Perdão pelo desenho, mas é só para mostrar a ideia. E aqui o que que a gente tem? Bom, esse plano azul aqui é o plano alfa, tá? Ele contém uma reta R que passa pelos pontos A e B. A reta R a gente pode chamar de reta AB ou reta BA também, que vai dar na mesma. Tá? Muito bem. Algumas características aí. Retas e planos são infinitos, ou seja, não tem começo e não tem fim. Então não faz sentido você dizer que medir uma reta, tá? Ou que uma reta é maior que a outra reta. Não, elas são infinitas, não tem como medir elas, então elas não podem ser comparadas com relação ao tamanho, tá? A mesma coisa o plano. Uma reta contém infinitos pontos, então se você pegar uma reta, ela vai ter ali o ponto A, o ponto B, e entre o ponto A e o ponto B existem infinitos outros pontos, tá? Então, ela tem infinitos pontos. Um plano contém infinitas retas. Então, eu posso pegar um plano e por esse plano eu vou ter várias retas. A reta AB, a reta CD, enfim, várias outras retas. Se contém infinitas retas, contém infinitos pontos também. Muito bem, semirreta e segmento de reta. Quando a gente pega uma reta, marca nela um ponto e pega um dos lados dela, a gente não tem mais a reta, a gente tem uma semirreta. A semirreta, ela tem um começo, que nesse caso começa no ponto A, mas ela não tem fim. Tá? Então ela também é infinita. A semirreta também é infinita, mas ela tem um ponto de origem que a gente fala. Então ela começa nesse A e vai infinitamente para o outro lado, tá? Beleza. Quando eu tenho uma reta e marco dois pontos nessa reta, ponto B e C aqui, e eu pego toda a parte que está entre esses dois pontos, eu tenho um segmento de reta. É um pedaço da reta, a gente chama ele de segmento de reta. Ele vai do B até o C. O segmento de reta não é infinito, ele é finito e a gente consegue medir ele. Tá? Então, esse é o segmento BC ou CB, tanto faz. Tá? Algumas notações. Notações é o jeito da gente escrever. Tá? Então, por exemplo, a reta que passa pelos pontos A e B é essa reta aqui, ó. Ela é uma reta porque ela tem as flechinhas para os dois lados e ela passa pelos pontos A e B, tá? Em vez de eu escrever esse texto, eu posso simplesmente colocar um A, B e por cima, em cima deles, colocar o desenho de uma flechinha, tá? Então, é esse símbolo aqui, ó, eu vou ler como a reta AB, tá? Então, quando eu ver essa notação, esse tipo de escrita, eu já sei traduzir ele. É a reta AB. A reta que passa pelo A e pelo B, tá? Só que, por exemplo, a reta que passa pelo A e pelo B, ela poderia ser feita desse jeito aqui, ó. O A desse lado e o B desse lado, tá? Não tem problema. O que importa é o que a informação traz pra gente. É uma reta que passa pelo A e pelo B. Se ela passa pelo A primeiro ou pelo B primeiro, não importa nesse caso.
Semirreta que tem origem em A e passa por B. Bom, a semirreta que tem origem no A e passa pelo B é essa daqui. Essa, a única diferença que eu poderia ter é, em vez dela estar apontando para a direita, ela está apontando para a esquerda, tá? Mas ela sempre vai começar no A e vai passar pelo B em algum momento. Para a gente escrever isso, em vez de escrever o texto, a gente vai colocar de novo o AB e vai indicar pela flechinha apontando no sentido do B, tá? Perceba que esse desenho é de uma semirreta e ela começa no A e passa pelo B, tá? Eu não poderia colocar a semirreta apontando para a esquerda e manter a B desse jeito, porque daí ela começaria no B e passaria pelo A, tá? O desenho eu posso inverter a qualquer momento aqui, não tem problema, desde que a ponta seja o A, a extremidade, a origem ali. Segmento de reta determinado pelos pontos A e B. É esse daqui, ó. Determinado pelos pontos A e B significa que o A e o B são as extremidades desse segmento. Para escrever isso, eu coloco um AB e coloco um segmento de reta em cima, tá? Aqui tanto faz. Se eu escrever BA e colocar o segmento de reta em cima, vai dar na mesma, tá? Significa que eu estou olhando da direita para a esquerda em vez de olhar da esquerda para a direita, tá? Bem simplesinho essas notações. É bem intuitivo, porque você consegue identificar em cima delas o que é o objeto, se é uma reta, uma semirreta ou um segmento. E daí é só saber o que significa, tá? Então, os pontos A e B são colineares aqui. Deixa eu só tirar aqui. Os pontos A e B, eles são colineares porque eles estão numa mesma reta, estão numa mesma linha, tá? Esse daqui é só uma expressãozinha que a gente vai utilizar de vez em quando. Colinear é estar na mesma linha, tá? No caso, mesma reta, ou aqui, por exemplo, que é um segmento de reta, imagine que tem uma reta passando aqui, então eles são colineares, estão na mesma reta. Então, vamos praticar um pouquinho isso daqui, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai escrever o significado disso daqui e vai fazer o desenho ao lado também, tá? Então, pausa o seu vídeo aí, traduz essas informações por extenso e depois você faz o desenho dessa situação aqui, tá? Use uma régua para fazer isso, faz bem caprichado. Beleza? Pausou o vídeo aí? Vamos às respostas então. Esse daqui é o AB e tem uma semirreta em cima. Tá? Essa semirreta ela está indo do A para o B. Então significa que é uma semirreta que passa por B e tem origem no A. Ou semirreta que começa no A e passa por B. Todas essas informações elas podem ser escritas de várias formas, tá? O que não muda é essa notação e o desenho também, tá? O desenho ele vai ser uma semirreta que começa no A e passa por B. Aonde que eu coloco B? Em qualquer lugar dessa semirreta, tá? E aqui, por favor, capriche mais, eu estou fazendo aqui no computador, fica um pouco difícil. Tá? Então, essa semirreta que começa em A, passa por B, então, fechou. É isso que eu tinha que fazer. O que eu poderia fazer de diferente? Colocar a semirreta apontando para a esquerda, mas sempre com a origem no A e sempre passando pelo B. Beleza. JR é uma reta, então é uma reta que passa pelos pontos J e R. Para eu desenhar ela, é só eu desenhar uma reta e marcar dois pontos J e R, ou R e J, não importa. Essa é a reta JR, reta que passa pelo J e R. Aqui é um segmento de reta, definido pelos pontos M e S, ou segmento de reta que começa em M e termina em S. O que eu não posso dizer, segmento de reta que passa por MS, porque ele não passa pelo MS, ele tem as extremidades, o M e o S, tá? Tem nas extremidades o M e o S. Então, o segmento não passa pelo M e não passa pelo S, ele vai do M até o S. Aqui, de novo, a gente tem uma semirreta,
que passa por G e tem origem em Q. Vou desenhar ela para o lado contrário agora. Aqui ela começa no Q e passa pelo G. Tá. Desculpem pelo G aí, é um G, acreditem. E por fim, é uma reta BA, a reta que passa pelo B e pelo A. Tá? A reta, ela não tem origem, então ela vai passar pelo B e pelo A. Eu vou colocar aqui AB para ficar ao contrário do que está ali, tá? Para mostrar. Então, é a reta que passa pelo B e pelo A. Passou pelo B e pelo A, é uma reta, então tá certíssimo. E com isso a gente finaliza essa nossa aula aqui, tá? Vamos até a próxima aula. Não deixem de assistir os vídeos, assistam todos. Se inscreve aqui no canal do YouTube, ativa o sininho ali para você receber as notificações quando tiver um vídeo novo. E até a próxima aula.